Vamos dar início à nossa oitava aula. Na aula de Química de hoje, nós vamos aprender os conceitos de ligação covalente. E logo no início dessa aula, perceba que eu coloquei aqui o enunciado da regra de Linus Pauling a respeito da eletronegatividade, assunto que nós vimos na nossa sexta aula, onde lá no final daquela aula eu disse: se a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos for menor que 1,7, a ligação será covalente. Essa diferença de eletronegatividade, ela retrata a tendência dos átomos comparado com a outro vizinho. Quando a diferença é pequena, o átomo fica meio que na dificuldade para doar o elétron, sabe? Não vou dar para você, não vou transferir o meu elétron totalmente para você. Você não me convenceu com a sua vontade de ter elétrons, porque eu também tenho uma grande vontade. Essa diferença de vontade, quando comparada um átomo com a outra, não há tanta diferença assim, ou seja, os dois apresentam uma certa eletronegatividade. Isso caracterizaria uma ligação covalente. Se você se recordar bem, aquela filinha de eletronegatividade: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, está resumida logo aqui, neste pequeno pedaço de tabela periódica que eu coloquei na nossa aula. Perceba que a família 1A, 4A, 5A, 6A e 7A, colocada de forma organizada aqui, confecciona para mim os elementos mais eletronegativos que nós aprendemos. Os mais eletronegativos, em destaque o flúor, que é o mais eletronegativo de todos. Bom, agora nós vamos dar um salto onde o conceito da teoria do octeto precisa ficar muito claro. O enunciado é este: 8 elétrons na camada de valência. Essa será a tendência dos átomos que apresentariam as ligações covalentes. Na verdade, os átomos que têm a ligação iônica também gostariam de ter o famoso octeto. Só que aqui, o alvo, a meta, não será atingida por meio de transferências, mas por compartilhamento de elétrons. E olhando para o desenho aqui que nós fizemos, que eu fiz aqui logo ao lado direito, perceba que eu estou destacando a camada de valência. É muito importante agora você conseguir fazer a associação da família e da representação que Lewis propôs com este pontinho. Esses pontinhos representam os elétrons da camada de valência. Lembre-se que os átomos apresentam um número atômico e que eles precisam de uma distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 2p2, no caso que eu falei agora, é do carbono. E que na camada de valência existem um número restrito de elétrons. E a tendência é formar 8, o famoso octeto. Então, aqui nós temos estes primeiros que estão aqui nessa filinha que eu coloquei aqui: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, que são os mais frequentes que aparecem nessa matéria de ligação covalente. Em destaque com os pontinhos, então, você tem as ligações, a camada de valência. A camada de valência em destaque no hidrogênio só apresenta um elétron, percebe? Justamente porque o último elétron que você preenche no hidrogênio é o 1s1, por isso um elétron, o 1 no expoentezinho sobrescrito. No caso do carbono você tem o 2s2, 2p2, é a última camada de valência. No caso do nitrogênio, 2s2, 2p3, última camada de valência. Perceba que eu estou retratando mentalmente. Se você se interessar, faça o exercício de construir essa distribuição eletrônica. Mas eu não coloquei aqui para exercitar a sua memória, pois é importante que você consiga já memorizar certas informações. A dica fica na tabela periódica, se você tiver com preguiça. Porque aí 4A vai indicar para você justamente esses 4 pontinhos. 5A, os 5 pontinhos. 6A, 6 pontinhos, 7A, 7 pontinhos. Interessante perceber que existe uma organização aos pares dos elétrons. Nós temos, no caso do carbono,
os seus pares não são organizados. E tem toda uma lógica por detrás disso, que não cabe a nós aqui, nesse curto espaço de tempo que temos, explanar. Mas o carbono ele apresenta possibilidades de rearranjo dos seus elétrons na sua camada de valência. Depende da conveniência, e isso exige uma matéria toda só para isso, tamanha é a complexidade disso. O carbono vai ser muito bem estudado na matéria da química orgânica. Mas por aqui vamos só ficarmos nas ligações covalentes. Perceba que o primeiro exemplo que eu vou construir de ligação covalente é o compartilhamento do carbono com o hidrogênio. Então, a palavra-chave é compartilhamento de elétrons. Enquanto que lá na aula de ligação iônica, eu destaquei a transferência de elétrons. O destaque aqui é o compartilhamento de elétrons. Os elétrons vão ficar como que indo e vindo, e não mais uma doação completa. Essa setinha é só para dar uma ideia do que vai acontecer. Vamos juntar esse hidrogênio aqui com este carbono. Perceba que os elétrons, tanto do hidrogênio quanto do carbono, eles se aproximam a ponto de ficarem na dúvida se esses elétrons aqui agora, olha ali embaixo, carbono com esses hidrogênios. Percebe que você não conseguiria distinguir mais qual é o elétron do hidrogênio e qual é o elétron do carbono? Você não me viu, né, posicionar esse elétron. Eu fiz isso antes da aula. Isso resume o compartilhamento de elétrons. Você não consegue mais distinguir. Este elétron é tanto do hidrogênio quanto do carbono agora. Eles estão tão próximos que participam da mesma atmosfera, da mesma camada de valência. O hidrogênio, ele foge da ideia do octeto. Percebe que ele só com 2 elétrons fica satisfeito? Ele compartilhou um e doou um. Nesse compartilhamento de 2 elétrons apenas, ele fica feliz, devido ao seu tamanho e à sua eletrosfera. Afinal, ele só tem uma camada que foi preenchida. Para ele só basta terminar de preencher essa camada, um S2. Camada cheia, esse é o segredo. No caso do carbono, ele é favorecido, pois ele recebe 4 elétrons, um de cada hidrogênio que se adere no meio dessa atmosfera, dessa camada de valência. Essa representação é a mais comum que você pode encontrar em alguns exercícios e em alguns vestibulares. É a representação de Lewis. Representação de Lewis. Representação de Lewis. É importante você anotar aí. Lewis é que fez esta técnica baseada nos elétrons da camada de valência para facilitar o desenho. Agora vamos unir o nitrogênio com o hidrogênio, compartilhamento de elétrons. Olhando para a atmosfera, para a camada de valência do nitrogênio, ele tem 5 elétrons e ele precisa de 3 para formar o octeto. Cada um desses 3 elétrons que precisam ser compartilhados vão derivar do hidrogênio, do elétron do hidrogênio. Perceba que no desenho aqui que eu confeccionei, eu tenho o elétron do hidrogênio junto com o outro elétron que é do nitrogênio, aqui logo ao lado. Para você não se incomodar, eu posso até fazer o seguinte, né, para que o desenho fique bem fiel, né, para você conseguir enxergar. Eu vou trocar de posição aqui. Pronto. Agora ficou bonitinho. Percebe que o hidrogênio se aproxima do nitrogênio pelo lado, ligação covalente. O hidrogênio agora vai se aproximar por baixo no nitrogênio, ligação covalente. E o hidrogênio agora vai vir à direita, grudando no nitrogênio, ligação covalente. Perceba que os pares de elétrons agora estão todos arranjados em um octeto, em 8 elétrons. É só você contar. Temos 8 elétrons na camada de valência do nitrogênio. E o hidrogênio está feliz com aqueles 2, hein? Percebe que aqui nós temos um par de elétrons livre com isso? Pois é, esse par de elétrons livres será futuramente muito importante para a nossa geometria molecular. Mas só fica aqui a lembrança dessa palavra. Percebe que o nosso nitrogênio está feliz? Tem 8 elétrons na camada de valência.
justamente porque ele fez as 3 ligações covalentes que ele precisava. É muito importante aqui nós fazermos uma associação agora com esses 2 primeiros exemplos. O carbono, na família 4A, ele fez 4 ligações covalentes. O nitrogênio, na família 5A, ele fez 3 ligações covalentes. Percebe que existe uma lógica? 4A, 4 ligações covalentes. Quanto que dá no total? 8. Família 5A fez 3 ligações covalentes. Quanto que dá o total? 8. E o oxigênio? Família 6A. Poxa vida, queria 2 elétrons, né, para completar o octeto. Quantas ligações você acha que ele vai fazer? 2. Ele tem 6 elétrons, precisa de 2. Percebe logo abaixo? Nós temos um oxigênio aqui com 2 átomos de hidrogênio construídos a partir de um compartilhamento de elétrons, de uma ligação covalente. Essa ligação covalente ela se estabelece quando este átomo de hidrogênio se aproxima do oxigênio, compartilhando então este pedacinho da sua distribuição eletrônica, formando então esses 2 elétrons aqui acoplados nessa ligação. Do mesmo lado direito você tem essa ideia. O hidrogênio está oferecendo o seu elétron para o oxigênio, que também tem um elétron a oferecer, e eles se completam mutuamente, construindo então uma ligação covalente. Percebe que a ligação covalente é definida a partir do momento que existem 2 átomos e um par de elétrons no meio? Par de elétrons livre não define uma ligação covalente. Tanto que o nosso oxigênio fez 2 ligações covalentes e apresenta 2 pares de elétrons sem fazer nada. Então, cuidado, hein? O que define uma ligação covalente é par de elétrons e 2 átomos no meio. No caso do flúor, ele apresenta a família 7A. 7. Quanto falta para 8? 1. Quantas ligações covalentes ele faz? 1. Percebe que o hidrogênio, quando se aproxima do flúor, ele compartilha o seu elétron naquele único espaço que faltava para o flúor ficar feliz com os seus 8 elétrons na camada de valência. E aqui nós temos satisfeito essas 4 moléculas, todas com as ligações covalentes sendo estabelecidas, buscando como finalidade última os 8 elétrons na camada de valência. Teoria do octeto. Percebe que, feito essas apresentações, deu um certo trabalho para desenhar? Tenho certeza que você deve ter sofrido para copiar esse desenho com pontinhos, né, e átomos. Bom, a química ela procura representar essas mesmas moléculas de uma forma diferente. A ligação química ela é representada por um tracinho, por um pauzinho mesmo. Logo aqui embaixo, olha só, eu vou colocar a representação de Lewis, foi colocada acima, e aqui você tem a fórmula estrutural. Fórmula estrutural, onde está evidente a ligação química por meio de um pauzinho. Percebe que o nosso átomo de carbono ele tinha 4 compartilhamentos, 4 ligações covalentes, e aqui as ligações estão sendo representadas por esses tracinhos, o que facilita muito o desenho, né? Basta representar as letras que compõem os átomos, carbono e os hidrogênios, e fazer tracinhos ligando entre eles. Muito simples, né? No caso do nitrogênio, a diferença aqui, no caso, foi que eu coloquei o par de elétrons. Às vezes, algumas representações não vão conter o par de elétrons. Perceba que a ligação aqui, ó, ela caminha junto com o átomo. Então, para onde você arrastar esse átomo, a ligação fica presa, o que indica que eles estão unidos. Portanto, a química ela busca uma representação dessa junção feita por meio de um compartilhamento de elétrons, representado por um pauzinho. O que antes era 2 elétrons no meio de 2 átomos, agora é um tracinho no meio de 2 átomos. Existem um par de elétrons livre, e justamente por estarem livres, esses pares de elétrons, esse par de elétrons particularmente do nitrogênio, por não estar fazendo nada, ele pode ser representado aqui com esses 2 pontinhos.
mas é facultativo, você não precisaria representar aí no caderno. Mas eu estou tendo cuidado de colocar nesse primeiro momento para ficar mais claro a próxima etapa da nossa aula. O mesmo acontece com o oxigênio. Ele tem 2 pares de elétrons livres e 2 ligações covalentes estabelecidas entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Perceba que os 2 elétrons que estavam aqui confeccionando o compartilhamento agora são um tracinho. Algumas tentativas de entender esse conceito podem ser feitas da seguinte forma, né? Você tem 2 pontos, com 2 pontos você define uma reta. Mas esse conceito é matemático e, de certa forma, ajuda, mas tem lá seus problemas na química. Mas, a princípio, é isso. Você imagina 2 pontos ligados, né, vão definir uma reta, o que representa esse compartilhamento dos elétrons. No caso do flúor, ele apresenta apenas um compartilhamento, portanto uma varetinha, e está forrado de pares de elétrons livres, que não vão fazer ligação química, vão estar apenas ali, completando a atmosfera, a camada de valência do flúor, formando então o octeto. Bom, aqui nós temos então essas representações, muito cuidado com os pares de elétron, pois eles vão ser úteis lá na frente. Agora, vamos perceber o seguinte, que uma vez que esses pares de elétrons estão livres, eles não estão livres à toa. Existe a ligação dativa. E o que é uma ligação dativa? A ligação dativa é, abre aspas, um empréstimo de um par de elétrons para um oxigênio, fecha aspas. Por que esse drama todo, professor, para falar de uma ligação dativa? É que a ligação dativa não existe. É sério, ligação dativa ela é um recurso didático, ela não existe de fato, mas que para nós, nesses primeiros passos na química, será muito importante. Então, para você entender o conceito da ligação dativa, que nada mais é do que uma ligação covalente, não passa de uma ligação covalente. Ela é uma ligação covalente. E eu posso muito bem arrancar essas setas e botar um pauzinho e está tudo certo. Mas que num primeiro momento isso pode dar um certo transtorno na sua cabeça. Então, vamos lá. SO é o monóxido de enxofre. Percebe que o enxofre, vamos voltar lá em cima rapidinho, ó, ele está na mesma família que o oxigênio. E qual é a tendência dessa família 6A? A família 6A quer receber 2 elétrons. Então, qual é a satisfação do enxofre? É compartilhar 2 elétrons. Ora, do oxigênio também. Lindo, é só juntar os 2. Então, você vê que os 2 fazem a ligação covalente. 2 elétrons do oxigênio vão ficar disponíveis para o enxofre e os 2 elétrons do enxofre também vão ficar disponíveis para o oxigênio. Esse vai e vem de elétrons cria essa ligação covalente. Fica os 2 ali trocando de posição, confeccionando então a ligação covalente. Agora, isso está feliz, concordam comigo? Os 2 atingiram a teoria do octeto. Eles apresentam os elétrons na camada de valência. Perceba que aqui, se caso você não estiver na dúvida, vamos contar comigo. Ó. Eu tenho 2 aqui, certo? 2 elétrons, mais 2 são 4. Existem mais 2 aqui, que estão próximos do enxofre, que são 6, e os outros 2 estão ali, com o oxigênio, mas que ao mesmo tempo eu posso contar como sendo do enxofre. Por isso nós temos 8. Olha com o oxigênio. 1, 2, 3, 4. 5, 6, que são esses 2 aqui próximos. 7, 8 com os outros 2 que estão lá no enxofre. Percebe que eu fecho a conta dos 8 utilizando 2 elétrons do vizinho? Eles estão próximos o suficiente para que isso aconteça. Agora, e esses pares de elétrons livres? O que a gente faz? Vamos supor que esteja um oxigênio dando sopa por aí, perdido com seus 6 elétrons na camada de valência, louco para ganhar 2. Ele olha para esses 2 aqui que já estão feitos na ligação química e fica morrendo de inveja. Poxa vida, só o oxigênio ali, feliz da vida, conseguiu se ligar no enxofre. E eu aqui todo tristonho, não consigo me ligar a ninguém. Não tem ninguém para me doar par de elétrons, né? Pobre coitado do oxigênio. O que acontece com esse oxigênio que eu acabei de fazer aqui? Que apresenta quantos elétrons?
Ele tem 6, certo? Ele não gostaria de receber 2 elétrons? Percebe? Eu estou confeccionando algo que vai acontecer futuramente do lado direito. Então, esse oxigênio que está aqui dando sopa, com os seus 6 elétrons na camada de valência, ele olha para aquele par de elétrons e fala: ô enxofre, dá esses 2 elétrons para mim aí, velho. Empresta para eu. O que ele faz? Ele doa. Mas não de uma maneira super espontânea, mas forçado, porque o oxigênio, você lembra da tabela, das propriedades da tabela periódica? Ele apresenta uma eletronegatividade grande. Então, assim, é um empréstimo meio assalto, né? Não é uma coisa assim muito amigável. Ele meio que arranca os elétrons do enxofre, só que o enxofre fala assim: oh, peraí, meu velho, você pode pegar, mas velho, não pega tudo, né? Peraí que o meu octeto também vai sair perdendo nessa. E aí você tem esses 2 elétrons participando tanto do enxofre quanto do oxigênio que foi colocado logo abaixo aqui. E para representar essa doação, esse empréstimo momentâneo, é usado este recurso didático de uma seta. Mas que eu podia muito bem botar um pauzinho, eu podia, viu, meu caro amigo? É só trocar aqui, ó. Lógico que o aplicativo que eu tenho vai dar um bug, mas tudo bem. Mas aqui você consegue respeitar a teoria do octeto e faz uso daqueles pares de elétron livre, que agora não está mais tão livre. Está fazendo uma ligação química, uma ligação covalente. Bom, com essa história, você percebe que eu posso criar mais uma ligação dativa? O nosso enxofre ainda tem um par de elétrons livre. Portanto, nós conseguimos, a partir desse par de elétrons aqui que eu cliquei, formar mais uma ligação dativa para outro oxigênio que está perdido sem o seu octeto. E essa seria a fórmula estrutural do SO3, o trióxido de enxofre. Dióxido de enxofre tem uma dativa. Trióxido de enxofre tem 2 dativas. E percebe que tem uma certa hierarquia para construir a dativa? Por isso eu fiz esse exemplo pausadamente. O oxigênio primeiro, ele tenta fazer uma ligação covalente. Ele não chega com os 2 pés no peito falando me dá esses elétrons aí porque eles são meus. Ele primeiro tenta dialogar, faz uma conversa inicialmente com o enxofre e fecha a sua conversa estabelecendo a ligação covalente. Agora, os próximos oxigênios que vierem perderam, meus amigos. Vocês não chegaram primeiro do que eu. Os próximos terão que ser feitos por ligação dativa. Então a regra é a seguinte: estabeleça primeiro a ligação covalente e depois a dativa. Sempre com oxigênio. Dativa só se faz com oxigênio, hein? Então, sempre que estiver par de elétrons livres dando sopa, você pode colocar um par de elétrons que dá certo. Eu poderia, inclusive, fazer uma dativa aqui desse nitrogênio que está aqui em cima, com esse par de elétrons dando sopa. Mas não deve ser uma estrutura muito bem estável na natureza. Mas ele pode, a regra permite. Vamos no caso agora do monóxido de nitrogênio. É um caso bem particular, onde aqui será apresentado o conceito de radicais livres. O que é um radical livre, né? Ele apresenta um elétron livre. Tendo um elétron livre, isso causa um transtorno que você não faz ideia. Mas vamos primeiro na parte química, depois eu aplico o conceito do radical livre, que o único exemplo que nós vamos trabalhar aqui será com o nitrogênio NO2. Então, NO e NO2. O NO, pensando no oxigênio, ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Eu vou fazer uma dupla ligação, porque eu sou oxigênio, entendeu? E você, nitrogênio, cada um com seus problemas, entendeu? Eu faço o meu octeto e você fica aí com o elétron livre, né? Pobre coitado do nitrogênio, não? Pois é. Fazer o que? O oxigênio é mais eletronegativo. Ele estabelece a sua ligação dupla, se satisfaz no seu octeto e o nitrogênio fica ali, né, sofrendo por conta desse radicalzinho livre, que é um elétronzinho logo ali embaixo que não foi satisfeito. Bom, temos um par de elétrons livres. Dá para resolver esse problema? Mais ou menos. O oxigênio que porventura apareça livre aqui, ele vai se aderir a esse par de elétrons. Percebe que aqui, ó, vou colocar os outros pares de elétrons que
estão sobrando do oxigênio e ele não fez esforço nenhum, ele simplesmente foi lá e pegou o par de elétrons emprestado. Folgado, não? Muito folgado. Com isso, o nitrogênio ainda apresenta um elétron livre e o pobre coitado não está feliz com o seu octeto ainda. Bom, com isso, esse radical livre, quando essa molécula, quando apresenta um elétron livre, é chamado de radical livre. Então, esse NO2 aqui confeccionado, ele pode acabar fazendo um acordo com outra molécula de NO2, construindo essa estrutura que aqui nós podemos chamar de N2O4. O N2O4 é um dímero do NO2. O N2O4 é um dímero do NO2. O que a palavra dímero traz? A palavra dímero indica para nós duas coisas iguais. Um dímero, por quê? Porque duas moléculas de NO2 podem se virar e colar. Se você pegar essa estrutura aqui, copiar, como eu fiz agora, e dar uma giradinha, ó, percebe? Eu vou pegar essa estrutura agora e vou colocar outra de frente com ela. Aqui assim, ó. Percebe que esses dois elétrons livres, eles podem agora se comunicar e se ligar por meio de uma ligação covalente. Os nitrogênios se juntaram para resolver o problema, olha só. A minha estrutura fechou bonitinha e aqui você tem um desenho um pouco mais bonito, né? Disso que eu vou apagar agora porque você já entendeu o que aconteceu. Digamos que essa ligação antigamente não existia e que tinha um pontinho no lugar. Agora nós temos uma ligação simples, uma ligação covalente, o que satisfaz o octeto do nitrogênio finalmente. Vamos perceber que o nitrogênio está com seu octeto feliz? Olha só, existem dois elétrons aqui nessa ligação dupla. Dois elétrons que estão próximos do nitrogênio e dois elétrons que estão no oxigênio, já são 4. Agora aqui eu tenho um elétron no nitrogênio e um elétron no outro nitrogênio, já são mais 2. Então de 4 que nós tínhamos, acrescentamos 2, estamos com 6 elétrons. E os outros 2 elétrons são esses 2 elétrons aqui da ligação dativa, o que completaria 8 elétrons na camada de valência. Portanto, a ligação covalente ela tem uma quantidade de 2 elétrons, que tanto conta para um átomo quanto para o outro, que compartilham essa ligação. Com isso, nós conseguimos explicar o que seria um dímero e como ele é feito, a partir de um radical livre. E como eu tinha mencionado, os radicais livres eles estão localizados na atmosfera, quando algumas ondas eletromagnéticas do Sol acabam entrando na nossa superfície terrestre e as moléculas acabam sofrendo alguns choques eletrônicos que são bem complexos para serem estudados. Uma outra opção que você pode encontrar de radicais livres é no nosso próprio corpo. Na mitocôndria, quando o nosso corpo tenta processar a síntese de ATP, ele pega a molécula da glicose e vai despedaçando ela inteira, até separar os hidrogênios, os elétrons, os carbonos, liberando na forma de CO2. E o hidrogênio com o oxigênio mais elétron formaria a molécula de água numa reação tão explosiva que a energia liberada é suficiente para mantermos-nos vivos. Só que essas reações na mitocôndria podem gerar radicais livres, ou seja, moléculas imperfeitas que não atingiram o octeto. E isso causa sérios danos no nosso sistema, danificando as células, o que causaria algumas prováveis células cancerosas e até o envelhecimento. Existem pesquisas que mostram que atletas de alto nível, corridas de 100 metros, por exemplo, que fazem os exercícios ao sol do meio-dia, por exemplo, vão estar sujeitos à síntese de radicais livres, devido ao estresse metabólico causado pela alta temperatura e a rápida queima de energia que é feita no atleta. Radicais livres não são muito bons e é sempre importante você fazer uso de filtros solares para não danificar o seu corpo, pois esses raios ultravioletas podem causar a produção de radicais livres. É isso, gente. Nós fizemos uma rápida passagem sobre o que é uma ligação covalente e algumas aplicaçõezinhas agora no final que eu mencionei, dos radicais livres. Memorize então, ligação covalente, teoria do octeto,
compartilhamento de elétrons. Saiba construir a estrutura de Lewis e progrida para a forma estrutural. Faça esse progresso, senão você não vai conseguir entender a nossa aula. E na sequência, debruce-se sobre esse assunto, sobre as ligações dativas, porque nós vamos trabalhar com ela futuramente. Faça os exercícios e, por favor, me procure, as dúvidas vão surgir. É muito importante você tirar suas dúvidas, meu caro. Um abraço, até a próxima.